Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto muito importante e também muito interessante, onde ele trata dos polinômios, beleza? Primeiramente, em relação à definição de um polinômio, temos aqui o seguinte texto. O polinômio, na verdade, ele não tem uma definição específica. Podemos encontrar várias definições diferentes, sendo uma delas a que segue aqui abaixo. Vejamos, polinômio é uma expressão algébrica com todos os termos semelhantes reduzidos. O que isso quer dizer? Na verdade, o polinômio, pessoal, é uma expressão algébrica com a junção de um ou mais monômios, tá bom? E aí nós temos o seguinte também. Para que a gente possa, de repente, trabalhar essa redução de termos semelhantes, é necessário o seguinte. Deixa eu escrever aqui uma expressão qualquer. Eu tenho, por exemplo, 3x mais 4y menos 5 mais 4x menos 2y. O que a gente repara aqui? Eu tenho que identificar quais são os tipos de elementos diferentes que nós temos aqui nesse polinômio, desculpa. Esse polinômio tem três tipos diferentes de monômios. Reparem que eu tenho monômios com x na sua parte literal, eu tenho monômios com y na sua parte literal, e eu tenho monômios que não possuem parte literal, que aqui nesse caso é o menos 5. E aí, reparem que esse polinômio, inicialmente, ele é formado por 5 elementos. Como é que a gente verifica, de repente, essa quantidade de elementos? Simples. A quantidade de elementos sempre nos é dada pela separação em relação ao sinal de adição ou subtração. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Sendo que, voltemos aqui para a definição, o polinômio é uma expressão algébrica com todos os termos semelhantes reduzidos. O que isso quer dizer? Eu até separei aqui em cores para ficar mais fácil para ti, tá? Essa cor laranja, repare que eu estou com os elementos que possuem a parte literal em x. Automaticamente eu tenho 3x mais 4x, como esses dois valores possuem o mesmo sinal, que nesse caso é positivo, a gente consegue resolver a adição entre eles. Automaticamente, então, 3x mais 4x me dá como resultado 7x. Além disso, aqui a parte amarela agora, 4y menos 2y, são outros monômios semelhantes. Com semelhança, logicamente, diferente do x, tá? Até porque mudou aqui a nossa parte literal. Antes o que era x, agora é em relação a y. Beleza? Vamos lá, então. 4y menos 2y me dá como resultado 2y. E o número menos 5, que não possui nenhuma parte literal, ele está sozinho, só deverá ser repetido. O que eu te mostro com isso? Eu te mostro o seguinte, que esse nosso polinômio, que inicialmente possuía 5 elementos, ele foi reduzido a um outro polinômio com apenas 3 elementos. Agora, desse polinômio aqui com 3 elementos, nós não conseguimos mais reduzir nada. Até porque, se eu analisar os 3 monômios separadamente, a gente consegue verificar que todos eles possuem parte literal diferente dos demais. Por quê? Porque aqui o 7 tem a parte literal igual a x. O 2 tem a parte literal igual a y e o menos 5 não possui parte literal. Sendo assim, pessoal, ou seja, sendo essa parte literal diferente entre todos eles, nós não conseguiremos resolver operação de adição e operação de subtração entre eles. Por isso, a nossa redução aqui terminou. Legal? Agora, os polinômios, eles recebem também uma classificação especial, onde pode ser que, de repente, o meu polinômio, ao reduzir os termos semelhantes, nós conseguiremos chegar a apenas um elemento. Bem, tendo um elemento, esse polinômio é classificado de monômio. Ou então pode ser que nosso polinômio possua 2 elementos. Possuindo 2 elementos, nós temos um binômio. Se o teu polinômio possuir 3 elementos, ele é chamado de
trinômio. E se possuir 4 elementos ou mais, tá? Ele é chamado de polinômio realmente dito. Tá? Então é o nosso polinômio. Sendo que, atenção, todos esses exemplos, tá? Todos esses 4 exemplos são exemplos de polinômios. Tudo isso aqui é polinômio. Só que esses 3, especificamente, eles recebem nomes especiais devido à sua quantidade de elementos na sua composição. Mas, por exemplo, se eu tenho aqui um monômio que é apenas um elemento, ele não deixará de ser um polinômio. Até porque, de repente, esse monômio ele foi originado da redução de vários termos semelhantes, até chegar a um só. A mesma ideia a gente tem para um binômio e a mesma ideia a gente tem também para o trinômio. Legal, pessoal? Então, nessa aula nós trabalhamos aqui a ideia de polinômio, onde polinômio é uma expressão algébrica que nós temos vários monômios em uma só, beleza? E esses monômios, quando possuem uma quantidade maior do que 1 em relação aos termos semelhantes, para que esse polinômio seja finalizado ou tenha sua escrita final, é importante que a gente reduza esses termos semelhantes, tá bom? E aqui eu te mostrei também um exemplo de como reduzir termos semelhantes e como que a gente consegue classificar esses polinômios em relação à sua quantidade. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.